E o 7 é importante, 7 notas musicais. 7 cores do arco-íris e regiões divinais. De pintar tanto 7 eu já não aguento mais. Por muitos e muitos anos a humanidade tem vivido suas vidas em grupos isolados, conhecimentos isolados. Você nascia e crescia e se desenvolvia dentro de uma determinada norma, conduta, num sistema de crenças fechado. Eu mesmo, na minha infância, ouvi dizer, ainda existia aquela coisa de que católicos não poderiam se casar com protestantes. Falando assim parece, nossa, que absurdo. Mas não era, é claro, uma coisa agressivamente imposta, mas era um conceito que ficava no ar. Quando as crianças brincavam, os alertas dos ensinamentos dos mais velhos ecoavam entre elas sobre os problemas das circunstâncias de se gostar de uma menina que não era da mesma religião, ou coisas assim. Pois bem, hoje em dia o mundo interage muito mais, de maneira muito livre, deram a liberdade para as pessoas se comunicarem entre si, vejam só que loucura! Então, elas saíram mundo afora, se envolvendo com pessoas de culturas muito mais diferentes entre si do que simplesmente interpretações distintas do Evangelho. Temos aí hoje em dia, claro que muitas outras interpretações bem distintas do mesmo Evangelho, e a poesia se perdeu, e aquilo tudo foi sendo compreendido por norma, lei, conduta, regra, com chantagem de sermos jogados no inferno para sempre, caso interpretamos de formas diferentes. Quando eu era criança, e eu vivi estes sacramentos, eu acho que é, bom, enfim, eu passei por tudo isso até a crisma. E como eu já disse em outros vídeos, nenhum ensinamento tocou tanto o meu coração. Eu nunca me senti exatamente preenchido pelo conhecimento e pelo direcionamento espiritual que me foi ensinado ali. Aconteceu até o contrário, uma vez, uma força que me fez querer me livrar desses rituais, ir buscar outros caminhos. Eu era criança, de colo ainda. Eu estava no colo da minha avó durante uma missa para a Páscoa. E nisso começaram a encenar toda aquela coisa de perseguição, morte, crucificação de Cristo e tal. E aconteceu que durante a encenação, quando ele estava enterrado na rocha, na pedra, na igreja era simplesmente uma caixa, né? Quando ele estava morto e enterrado, apagaram-se as luzes da igreja e eu fiquei assim, né? Com aquela magia toda, com aquele suspense todo. E eis que houve um momento da ressurreição. Então aquela criatura saiu de dentro daquela caixa, levantou, as luzes ainda apagadas, mal dava para ver. Eu fiquei assim, né? Eu pensei, vó, isso é verdade? Ele tá nascendo de novo? Ele tá... que é isso? Eu acreditei que aquilo tudo era verdade, cara. E fiquei meio fascinado, meio assustado. Depois eu entendi que, poxa vida, era só um teatro, né? Então vocês querem saber, vocês que façam seus teatros. Isso não é legal, eu não gostei. E fui buscar outros caminhos. O que eu quero dizer? Tá tudo bem buscar outros caminhos. Tá tudo bem conversar com pessoas de outras culturas. Na verdade, isso é o lado positivíssimo da ascensão da tecnologia. Hoje você pode dar uma olhada aqui na descrição e verificar que eu, Leandro Zen, sou também um artista, um compositor. Eu faço shows, posso fazer shows aí no seu município, nas suas escolas. Você pode conversar comigo presencialmente, particularmente.
Você pode ler os meus livros, assistir outras videoaulas, ouvir minhas músicas, tudo aqui na descrição, ok? Graças à tecnologia, você acabou de entrar no mundo da cultura zen, do Dunas de Algodão. Que é isso? Veremos. Vamos verificar? Sejam bem-vindos. Então, para um cristão, existem nomes para todos os buscadores diferentes. Determinados caminhos que você segue, há ali um logotipo para você. Você não precisa ter logotipo nenhum. Mas até então, o logotipo era muito importante. Ele te fazia pertencer a um determinado grupo. Hoje, vamos nos entender como buscadores livres. Isso é abominável. Abominável dentro de certos grupos. Jamais você seria um seguidor livre. Mas nós somos seguidores livres, buscadores. E para este anseio do coração livre do buscador, faz interessante conversarmos com muitas outras pessoas. E para isso, não só para aquele que deseja simplesmente crer, mas e sim aprender, entender, se faz necessário que se inicie a jornada de autoconhecimento. A única religião que há é o caminhar. E você, neste caminhar, vai subir em várias etapas da montanha, vai passar por várias provas diferentes. E você vai ter que estar sempre aberto, porque o aprender é justamente não saber qual é o próximo passo, qual é o próximo desafio. E não há a quem recorrer, senão ao próprio discernimento profundo de si mesmo. Nos idos anos 60, deu-se a ascensão do uso de psicodélicos para experimentos de autoconhecimento. Isso mexeu com todo o cenário cultural americano, dentro do universo da música, né? If you go to San Francisco, né? Aquela coisa de Woodstock, né? Figuras como Aldous Huxley usavam, né, LSD para ter as suas viagens espirituais. Isso deu um salto de liberdade, contestável, claro. Digamos que a humanidade, ou pelo menos a nação americana, naquele tempo fosse de fato adolescente e deslumbrada. Então essa experiência foi algo interessante, mas que não rolou, né? Não rolou espiritualmente de fato. Por que eu digo isso? Dentro desses caminhos de autoconhecimento, há algumas possibilidades que se fazem pelo uso de psicoativos. Talvez em pequeníssima escala, bastante medicamentada, instruída, talvez fosse interessante que as pessoas tivessem essa experiência. Porém, todavia, contudo, o mapa para o seu eu espiritual, para o seu eu central, para o seu autoconhecimento, ele deve ser trilhado de forma consciente e verdadeiramente responsável. Quando a viagem espiritual passa e você volta ao normal, você deve ter em mãos um mapa muito bem claro, escrito por você mesmo e guardado no seu coração, para que sempre esteja ali disponível. Você sabe o caminho de volta. Você sabe onde fica o espiritual. Onde fica a sua casinha muito engraçada, sem teto e sem nada, neste mundo. É difícil encontrá-la no mapa. Você pode chegar até ela através de uma viagem entorpecida. Mas depois que o entorpecimento passa, você fica sem saber. Então você vai precisar de mais entorpecimento, entende? Isso não é responsável, não é maduro. Você deve encontrar esta casinha, muito engraçada, sem teto e sem nada, de uma maneira humanamente autêntica, individual, independente. O que é esta casinha? Isso é viagem, né? Não, olha... Fazem essas perguntas, inclusive para grandes mestres. Hoje em dia no YouTube você pode encontrar. Todo mestre espiritual, de alguma ou de outra vertente cultural,
eles recebem essas perguntas sobre droga, assim. E os grandes mestres respondem sempre mais ou menos da mesma forma. Olha, eu estou viajando neste momento a viagem orgânica da espiritualidade. Esse assunto de autoconhecimento vai te levar a ser um buscador, um viajão. Você vai adentrar por esses patamares malucos da natureza, assim como Einstein e outros entraram nesses patamares malucos da física. É uma coisa que é, e quando você vem a conhecê-la, você vai entender o mapa para chegar até ela de forma racional, intelectual e racional. O intelecto se transforma em razão, em absoluto. E neste processo há um enlouquecimento, sim. As coisas não são o que elas parecem, né? Aos poucos, isso que parece dual, dualista, vai se misturando e se transforma em monista, em universal. E adivinha você, a sua personalidade, o que ela é? Será que ela é o que ela parece que é? Então, essa casinha é muito engraçada. A consciência humana, o centro do nosso coração, se assemelha e é feito da mesma consciência do centro do universo, vulgo Deus. Há uma clara distinção, mas ao mesmo tempo, essa distinção clara, dualista, materialista de eu e o universo, vão se fundando, vão se juntando, tipo num caldeirão mágico. Os elementos, os ingredientes vão se misturando para gerar um só sabor. E esta casinha que parece que tem teto se desmancha na casinha que não tem teto. E os moradores? Os moradores parecem ser o mesmo morador. Então isso é viagem, sim. Mas entenda, esse lance todo poético, que poesia é uma viagem também. Então não tenha preconceito de caminho nenhum, de técnica nenhuma, porque em diferentes momentos de sua vida, alguma coisa vai fazer mais sentido que a outra. E no final das contas, tudo vai se misturar. Porém, tenha sempre hombridade, dignidade de andar com seus próprios pés e de desenhar o seu mapa em punho e saber muito bem aonde fica a sua casinha muito engraçada, sem teto e sem nada. E adivinha só? No nosso corpo físico existe resquícios desta casinha, deste centro de consciência. Eu falo de cultura zen de uma maneira bastante geral. O meu maior intuito é despertar a necessidade de autoconhecimento e meditação e observação da sua própria mente e dos seus pensamentos. Como que se zen, essa palavrinha pequenina, fosse a pílula diária, o comprimido, o medicamento diário para manter a sua sanidade. Entendamos assim, porque hoje em dia o caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, começa na ingestão de químicos, não para viagens psicodélicas, mas simplesmente para manter o controle mental para determinados transtornos que acontecem. Isso tudo é bastante cultural também. O meu intuito, então, é chamar a atenção das pessoas através da música, da poesia, da arte, da cultura e da educação, que eu chamo cultura zen. Vamos prestar mais atenção, de uma maneira saudável e independente, à nossa mente, à poesia das coisas. Então, quando você conversa, cristãos com orientais podem se chegar em pontos bem interessantes de caminhada, apenas desenhados de maneiras diferentes. O chakra coronário, que ficaria no alto da nossa cabeça, seria o ponto mais imaterial do nosso corpo. É onde o nosso corpo é menos material e mais espiritual. É menos teto e parede e mais vazio. É tipo uma antena para o mundo espiritual, a qual você pode sintonizá-la, ajustá-la. Então as imagens, as mensagens não materiais virão até você
e ficarão claramente compreensíveis ao cérebro humano através de um outro ponto de energia, de um outro chakra do corpo, que é este aqui, que fica no meio das sobrancelhas, que seria o Logos, aonde o espírito se transforma em carne, a encarnação. É como se fosse a estrela de Natal, a estrela de Natal da árvore, que faz você se atentar para aquele determinado lugar. Aquela cidadezinha de Belém, aquela cidadezinha interior, onde acabou de nascer o Espírito. Hein? Entenda isso não como uma alegoria de 2000 anos atrás, mas talvez uma alegoria constantemente presente no seu próprio corpo. Existe aqui no alto da cabeça uma estrela que chama a sua atenção para a manjedoura, a Belém, a cidadezinha do interior, que literalmente seria a sua coluna vertebral. Deus está nascendo constantemente em você mesmo. Você pode ficar simplesmente viajando nesta alegoria de estrela de Natal e Belém no terceiro olho. Isso já é bastante nutritivo para a sua imaginação e sua busca. Mas vamos dar uma pincelada nos outros centros de energia. O chakra cervical laríngeo, que fica aqui atrás da nuca, ele é o centro da nossa inteligência. Inteligência humana, cerebral, intelectual, ou seja, o diabo. Talvez nesse ponto pode estar acontecendo neste exato momento dentro de você o diálogo entre o diabo e Jesus no deserto, as tentações. Ou seja, é um constante trabalho contra a tentação, que acontece também o tempo todo dentro de nós. No chakra dorsal ou cardíaco do coração, é a nossa afetividade, o nosso amor, o nosso carinho. Jesus Cristo era puro amor, não é? Era o bom samaritano, então é possível sermos também, treinarmos essa afetividade, essa compaixão para com os outros. O quarto chakra seria o lombar, ou do plexo solar, na altura do estômago. No estômago que tudo come, né? Comer porcarias, todas as porcarias, porque o ego precisa de sustentação. O ego é fraco, ele precisa de posses para chamar de minhas posses, para chamar de eu. Os selos, os slogans colocados ao redor do nosso grandíssimo nome, importantíssimo nome. É um prédio que precisa de calços, né? De andaimes. Cabe à compreensão do buscador de construir os seus alicerces com força, dignidade, e isso é autoconhecimento só que traz. E um prédio bem fundamentado não precisará de escoras. Então é esse o trabalho também interior. Tirar as escoras, tirar a necessidade das coisas que o mundo lhe dá e compreender uma coisa mais profunda. No Evangelho existem muitas histórias sobre essas, eu acho, mas eu consigo me lembrar que ouvi falar da história do Zaqueu. Era um homem rico que tinha muita coisa e não tinha autoconhecimento, espiritualidade, não tinha conhecimento da sua casinha muito engraçada, sem teto e sem nada, da consciência universal. Então, quando Jesus lhe trouxe este encaminhamento, ele compreendeu e se transformou, né? Então, este processo acontece, a possibilidade dele e o trabalho dele o tempo todo dentro do nosso corpo físico, energético e mental. Muito bem. Depois nós temos o chakra no sacro, né? É a energia da vida. Sexo é vida. Estamos aqui por conta que isso aconteceu. Esse grande tsunami de energia aconteceu. E nós estamos o tempo todo também induzidos pela nossa biologia de causar este mesmo tsunami, não é? O ser humano tem consciência desta dança, desta incrível força. E isso é interessante porque é um grande acontecimento na escala de vida orgânica que um animal consiga curtir
esta energia de maneira consciente. Consiga, não que isso aconteça o tempo todo, mas é possível. E é justamente a partir daí, desta energia sexual, que sobe e se transforma em todas essas outras energias. Há uma lapidação constante acontecendo. Só que esta lapidação necessita consciência presente do indivíduo, né? Não apenas a energia que flui, mas a consciência deve fluir também. Existe muita coisa sinistra nessa energia sexual, muita culpa, medo, arrependimento e muita tendência a coisas feias, né? Porque este centro de energia está muito próximo do primeiro, né? Que lida com energias mais subconscientes. O chakra raiz, né? Das energias mais terrenas, eu diria, seria a energia do mundo material ainda sem consciência. O solo da árvore do conhecimento do paraíso, não é muito se fala da árvore do paraíso, mas ela nasceu aonde? Ela nasceu num determinado solo nutritivo, que seria este chakra fundamental, do subconsciente, das energias ainda não humanas, semi-humanas, semi-conscientes, eticamente irresponsáveis, livres, os elementais que se fala na magia, né? É esse o mundo daquele chakra básico. E a partir dali que acontece o nascimento da consciência. Muito da nossa vida, com certeza absoluta, sempre será, enquanto material também, fortemente induzida por essas energias, esses nutrientes subconscientes. E também essas criaturas que lá vivem, essas energias autônomas, também influenciam muita coisa dentro de nós. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Tem todo este processo acontecendo dentro de nós. E este dentro de nós não é nem metafórico, é energético, é material, é mental. A gente sabe que a nossa mente está constantemente sendo induzida para cair, porque para subir é um exercício muito mais delicado da consciência. Realmente, por isso, a consciência tem que estar presente e saber desenhar o mapa, saber o que fazer para ir se polindo dessas energias mais baixas. Então, esse papo de autoconhecimento e meditação não é apenas para você deixar a mente mais preparada para o mercado de trabalho, não. Autoconhecimento é uma coisa que te tira daqui para esferas ainda mais claras de consciência. Pois bem, vamos ficar por aqui. Eu vou editar esse vídeo, não sei quanto tempo vai dar, não sei se eu cheguei a um fim, mas tudo bem, até o próximo.